Então, boa noite a todos, né? A quem vai assistir a reunião mais tarde. A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho Redivivo, né? Nós estamos, então, na reunião do ESD. Então, para iniciar a reunião, a Thelma vai ler a página inicial e a Cristiana depois vai fazer a prece. Um momentinho só. Pronto, Thelma. Boa noite. Não tem, a página não tem do livro, não? Nada, é só a inicial mesmo? Desculpa, não. Tá. Do livro Pão Nosso, página número 14. Mas a sabedoria de quem vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda a página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividades. Destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-se-á as linhas, para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que te figurem mais brilhantes, mas das que te façam melhor. Então, aproveitando agora essa página tão instrutiva e motivante, elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, Meimei, a mentora do Grupo Espírita, e agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, essa noite, aproveitando os estudos que nossa amiga vai dar continuidade e escrevendo todo dia as nossas páginas com vibrações positivas, trabalho no bem, pensamentos edificantes, no querer sempre bem a todos que estão ao nosso entorno. Que sejamos pacientes, harmoniosos, tolerantes, gentis e que possamos aproveitar desse estudo para aplicar no nosso dia a dia, em nossas existências. Obrigada. Que nossos amigos de luz, nossos mentores, estejam aqui contribuindo para a nossa amiga, para essa troca de conhecimento e afetivo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Thelma. Cristiana. Então, a responsável pelo estudo de hoje é a amiga Simone, ela vai terminar o tema 6, que a gente já está fazendo, essa é a quarta reunião desse tema, né?
Então, eu vou compartilhar, tá? Pronto. Boa noite a todos. Obrigado, Miriam. Então, a gente vai hoje passar por fazer mais uma passagem do Evangelho, tá? Jesus, luz do mundo. Pode, Miriam, passar. Jesus, luz do mundo, está em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por diversos momentos, Jesus falou dessa maneira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Eu vim, essa eu não enxergo, Miriam. João 12 e Eu 46. vim como luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na treva. Pode passar. Acho que essa é a última daí. Eu sou o pão da vida. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Em João também, capítulo 6, versículo do 32 ao 35. Eu sou a luz do mundo, falando novamente ao povo, é esse que nós acabamos de falar aqui. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É esse que nós vamos comentar hoje. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Várias vezes, várias passagens do Evangelho do Novo Testamento, Jesus usa essa afirmativa. Eu sou. Não por orgulho, nem por vaidade, não. Mas ele precisava convencer o povo de que ele era o enviado de Deus. Ele precisava convencer o povo da sua divindade e da sua autoridade de Cristo. Porque vamos lembrar que o povo daquela época aguardava um Messias que fosse um guerreiro cruel para os demais pessoas e sumamente generoso para o povo escolhido, porque eles se achavam o povo escolhido, né? Porque naquela época era o único povo que acreditava num Deus único. Desejavam um Messias que libertasse o povo do jugo romano. E Jesus tinha que estar sempre lembrando essa afirmativa a eles. Eu sou. Não era aquele guerreiro que o povo esperava. Não era aquele homem que o povo esperava que ia tirá-los do jugo romano. Era o povo que ia esclarecê-los, que ia ensinar o caminho da iluminação. Era diferente, né? Não era quem eles estavam pensando que seria o Messias esperado. E vamos lembrar que Jesus era um espírito puro que participou, né? Que comandou a criação do nosso orbe. Um espírito puro está lá no livro dos Espíritos. Um espírito que tem absoluta superioridade intelectual e moral, que já chegou lá em cima da escala evolutiva. Ele já passou pelos diversos graus e já é um espírito que se despojou de toda a impureza da matéria. Está lá no livro dos Espíritos, né? Pode passar, Miriam, por favor.
Aí ele vem colocando para nós o conceito de luz e treva. Luz, ele fala primeiro da luz física, né? Na física, a luz é a onda, radiação eletromagnética, cujo comprimento de onda situa-se entre 4.000 e 7.800 amperes, espectro infravermelho e ultravioleta, o qual é sensível ao olho humano. Energia radiante que, transmitida de um corpo luminoso ao olho, age sobre os órgãos da visão. E luz, no sentido figurado, aquilo ou aquele que esclarece, ilumina ou guia o espírito. E de acordo com a nossa doutrina espírita, está lá no ação e reação, a luz aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. O conceito de luz que a gente vai ver aqui, então, amigos, é aquilo que esclarece, ilumina ou guia o espírito, aclarando a visão e descortinando a estrada. E treva? Escuridão ou ausência de luz. E figurado, estupidez e ignorância. No sentido espiritual, a ausência do bem, da bondade, da caridade, de tudo que está ligado ao bem. E existem duas maneiras de se entrar em treva, né? De estar em treva: a ignorância e a rebeldia. Quando nos revoltamos com as leis do Criador e nos fechamos, nos cristalizamos no orgulho e no egoísmo. Essas duas maneiras de entrar em treva. Na ignorância, a treva da ignorância, e da rebeldia, né? Quando nos rebelamos contra as leis do Criador. Acho que tem um pedacinho no final desse slide, Miriam. Não tem, está cortado. Está vendo? Dai parou, está vendo? Eu vou ouvir, está cortado. Deixou muito em cima e cortou embaixo. Esse pedacinho. Deixa eu ver se era o outro, passa o outro. E está falando aqui também desses dois simbolismos de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Como o sol ilumina uma estrada, também é luz tudo que ilumina o caminho para Deus. No Antigo Testamento, para eles, para os hebreus, luz era a lei, a sabedoria e a palavra de Deus. No Novo Testamento, a luz está representada no Cristo. E depois do Cristo, todo cristão que manifesta Deus aos olhos do mundo. Luz é símbolo de vida, felicidade e alegria. As trevas, símbolo de morte, desgraça e lágrimas. Trevas do cativeiro, contrárias à luz da libertação. O dualismo, luz e trevas, vem caracterizar, por isso, os dois mundos opostos, do bem e do mal, o simbolismo. A gente está falando agora do simbolismo, que quer dizer essas duas palavras na Bíblia: luz e trevas. A luz, o bem, e a treva, o mal, simbolizando o mal. E a gente sabe, né, amigos, que no atual estágio evolutivo que nos encontramos, ainda temos esses dois lados em nós, fortes em nós, né? A animalidade, o instinto e a espiritualidade. Ainda sobrevive em nós essa animalidade, esse instinto, né? Não estamos aqui ainda num mundo que a espiritualidade reina, não. Nós trazemos milênios de sombras cristalizadas
contra a luz nascente do nosso mestre, né? E para dissolver essas sombras, essas trevas, precisamos de vontade, disciplina, educação, estudo, compreensão do Evangelho. Tudo isso dá muito trabalho, né? É um esforço de aperfeiçoamento de cada dia. E nos faz sair da nossa zona de conforto, né? Lembra das respostas de Emmanuel? Já consegues ir até o Cristo? Onde estão os aflitos que querem ir a Cristo? Precisa sair da zona de conforto, né? Pode passar, Miriam, por favor. Acho que eu já passei, né? Essa aqui. Essa. Aí continua ainda na interpretação espírita. Certa feita, disse o Divino Mestre: quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas. Não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. É imprescindível acompanhá-lo não só nas palavras, né? Porque nós ainda temos essa mania de falar do Evangelho, pregar o Evangelho, mas só com as palavras. Ainda nos é muito difícil seguir o Mestre nas ações, nos exemplos. Reconhecemos assim que não há. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, esse mesmo texto continua. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço da tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras segui-los os passos no caminho comum. É isso que Emmanuel vem falando para a gente exatamente, em outras palavras, o que eu terminei de falar agora, né? É muito fácil ainda para nós acompanhar o Cristo nas palavras, nos ensinamentos, mas praticar esses ensinamentos, colocar no nosso dia a dia, ainda é difícil para nós. Mas não impossível, não impossível, com certeza. Isso está em Conduta Espírita, tá, gente? No prólogo, lá no começo de Conduta Espírita. Jesus não se reporta à lâmpada de natureza física. Está dando para ler? Cujas radiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou A doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, não... Peraí. Gente, alguém mexeu na reunião, peraí. Peraí. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Este texto é do Vinha de Luz, tá, gente? É isso aí. Pode passar, Miriam, esse pedaço embaixo é do Vinha de Luz. E a conduta espírita no texto, o slide anterior, ele fala de um livro chamado Conduta Espírita, né? E esse livro ele vem perguntando, tem uma pergunta nele que fala assim, ó: em que momento tem início os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante? Em que momento esses compromissos que assumimos no mundo espiritual, ele faz parte já do nosso ser, ele já deve ser colocado em prática?
Em que momento? Aí eles vêm respondendo. Eles se iniciam no momento da concepção. Eis porque, com vistas à vida perene da alma, é necessário buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências. Equilíbrio e discernimento para vencer as nossas más tendências, né? O que a gente já traz há milênios. Consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade. Na mocidade, gente, a gente já traz a nossa Propensão. personalidade formada, né? A doutrina espírita nos diz que é quando crianças, né, que devemos tentar, não mudar a personalidade das crianças, porque não podemos esquecer que eles são espíritos imortais, né? Já trazem a personalidade formada, estão aqui para nós ajudarmos a modificar essa personalidade, porque se voltaram, se reencarnaram, é porque ainda tem que se ressarcir com as leis divinas, né? Então, é isso. É necessário, que ele diz no texto, equilíbrio e discernimento. Ô, Miriam, Oi, Bebel, pode é, falar. eu já ouvi pelos estudos também, fala-se que de 0 a 7 anos, a pessoa, o espírito, né, que está reencarnado, ele está oscilando lá no mundo espiritual e aqui, claro, evidente, em cima do que você falou, que os pais possam dar educação, reequilíbrio, né? Novo aprendizado. Agora, quando você fala da questão dos jovens, eu já ouvi assim que ao completar 18 anos, o espírito assume por completo todas as suas ações, que os pais têm certa obrigação de reeducar aquele espírito até os 18 anos. É isso? Ou eu estou equivocado? Quando criança, o espírito está mais propenso a receber essas informações e a modificar-se, né? E a modificar-se, a criança. Aqui a gente está falando na maturidade, ele já tem que estar, na mocidade, ele já tem que estar com a sua personalidade já equilibrada e com discernimento. É isso que ele quis dizer aqui nesse texto. Que a gente tem que vir educando aqui, olha. Eles se iniciam no momento da concepção. A partir da concepção, a partir do momento que aquele espírito chegou para nós, a gente já tem que ter já isso em mente. A Ivone, lembra que eu falei na aula passada que a Ivone falava que a reencarnação deve ser um assunto falado entre as crianças, porque para elas já terem a noção de que são espíritos imortais. E quando você já tem essa percepção, é como acontece com a gente. A gente já tendo essa percepção da imortalidade, a gente vai se policiando. A gente começa a mudar a nossa percepção sobre os assuntos, a mudar a nossa mentalidade. Mais alguém? Posso ir, gente? Eu só acho que não existe uma data assim, tem que ser com 18 anos. Isso vai muito do É, amadurecimento de cada um, né? Da possibilidade que cada um tem exatamente. de educação, de família. Porque tem pessoas que amadurecem mais rápido, tem outras que a vida inteira está aí com 60, 70 anos e não, certo? Então, eu acho que não existe um limite, né? O espírito está em aprendizado. Alguns conseguem com mais facilidade, outros demandam muito mais tempo, né? Mas que A sim, gente tem que colocar em nossa mente que enquanto estivermos aqui nesse mundo de provas e expiações, reencarnando aqui,
ainda temos que acertar umas coisas com as leis divinas, né? Então, A gente tem que lembrar também que a época mais próxima da doença, do final da vida, perto do desencarne, é uma época de grande aprendizado e revisão do espírito, né? É uma época extremamente importante para aquele espírito que vai partir de volta ao mundo espiritual, né? E tanto para a família que está convivendo, quanto para o próprio espírito, né? isso. Com certeza. Acho que enquanto estamos aqui, ah, toda época é época de aprendizado. Toda época. Precisamos ter olhos de ver os aprendizados que nos chegam, né? As oportunidades de crescimento espiritual que nos chegam. E aí eu fui buscar lá no Consolador, o livro que a gente terminou de estudar, o que que ele fala sobre esse assunto? Jesus, luz do mundo. O que que ele fala sobre Jesus, luz do mundo? Tá eu não, gente, eu fiz um apanhado, porque são várias questões, e ia demorar muito se eu falasse questão por questão, pergunta por pergunta. Eu peguei a parte, mas está lá no Consolador, na parte que fala sobre iluminação, tá? Quem quiser dar uma passadinha lá e ver as perguntas e a resposta total das perguntas. Eu fiz um apanhado só para a gente ter uma noção do que Emmanuel fala sobre Jesus, luz do mundo. Na questão 225, Emmanuel diz: o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Pode passar, Miriam. Na 283, está vendo como eu pulei? Enviado de Deus, Jesus, luz do mundo, que a gente está falando agora. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Pode passar. Aqui ele fala da genealogia de Jesus, cujas raízes sagradas repousam no infinito do amor e da sabedoria de Deus. Quando Jesus diz: o Pai e eu somos um. Essa frase já foi interpretada por muitas religiões de maneira errada, achando, quando ele fala o Pai e eu somos um, que existia um só, que Jesus e o Pai eram uma pessoa só, eram uma coisa só, um ser só. Não é. Quando ele fala isso, ele quer dizer que ele está em completa. Recebe diretamente os pensamentos e é incumbido de fazer cumprir as vontades do Pai, que ele está em completa sintonia com Deus, como um espírito puro da mais alta hierarquia celeste. Ele está lá no topo da escala espírita, né? Então, ele tem essa condição de receber diretamente os pensamentos do nosso Pai maior. Pode passar, amigo.
E aí, eu fui buscar isso aqui, também fiz um apanhado. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No Consolador 235. Em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Não há outra fonte, não há outra maneira de nos iluminarmos a não ser através do roteiro traçado pelo evangelho. Pode passar. Na 221, reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração. Porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Apenas pelo sentimento, né? Existem duas asas, se lembram? Duas asas para nossa elevação moral: a intelectual e o sentimento, o amor e a sabedoria. Então, precisamos dessas duas asas. Só, por enquanto, ainda estamos ainda em desvantagem, né? Porque a intelectual ainda é maior do que a espiritual, do que o amor, do que a iluminação, né? Do que a espiritualidade. Pode passar, Miriam. E na pergunta 308 do Consolador, as palavras de João: a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando a exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Eu acho, né, amigos, que nós ainda temos essa dificuldade de compreender essa luz do Cristo, né? Até hoje. Até hoje ainda nos equivocamos quanto às palavras do Mestre, a resposta do Consolador. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Muita gente não quer sair da zona de conforto, né? Não quer ver a luz, fugindo à verdade. Que a gente viu aqui, dá trabalho, é esforço, é dedicação, é disciplina, é educar o homem velho que existe dentro da gente. Então, muita gente aqui, olha, a maioria dos corações que persistem não ver a luz, fugindo à verdade. É mais fácil, né? Não querer saber dessa luz é mais fácil do que seguir essa luz. Mas a gente tem que lembrar que para alcançarmos a perfeição, precisamos seguir essa luz. Não há outro caminho. Emmanuel colocou lá em cima, não há outro caminho, a não ser essa luz divina, esse evangelho, essa verdade. Pode passar, Miriam. Você voltou, não? Uhum. Pronto, né? É essa aí, essa daí já foi. Cara, pronto, desculpa. Aí a gente vai pegar dois textos de Emmanuel. A gente sempre usa como referência Emmanuel, né? Embora te sangrem os pés, palmilha com eles os heróis anônimos do bem eterno.
a estrada íngreme da ascensão, na certeza de que à frente de todos esses pioneiros da imortalidade vitoriosa caminha Jesus, o excelso amigo que um dia nos prometeu com clareza e segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Esse texto, meninos, é um texto belíssimo de Emmanuel. Eu não trouxe ele na íntegra, é um texto grande, mas eu trouxe mais um pedacinho dele, porque vale a pena a gente falar desse texto, ler esse texto, refletir sobre esse texto, porque ele é um texto belíssimo. Então, eu vou ler para vocês, tá? O texto está em Alma e Coração, capítulo 15, Seguirás a luz. Muitos dirão que a humanidade atingiu a bancarrota moral, que a civilização retrocedeu, que o mal invadiu a moradia terrestre, que nenhum bem resta mais a fazer. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né, gente? Ah, esse mundo não tem mais jeito, não. Esse mundo está na bancarrota mesmo. É o fim do mundo, eles falam. É o fim do mundo. Não há mais o que fazer, não. E aí ele continua nos aconselhando como fazer, como seguir, como proceder. Continuás, porém, crendo no homem e na sua capacidade infinita de renovação e sublimação. Muitos desertam, de tua parte servirás leal ao teu posto. Esquecerá os profetas do desânimo e os mentores do pessimismo, e cumprirás os deveres que assumiste, ainda que isso te sejas sob o imperativo ainda que estejas sob o imperativo de controlar ou dominar os teus ímpetos, a reação diante do mal, como que apenas favorecerias a desordem. Ele nos pede para nos controlar diante do mal, mesmo que isso seja difícil para nós, mas para cumprirmos o nosso compromisso assumido, precisamos aprender a nos controlar diante do mal. Amar-te-ás de entendimento e abnegação, tolerância e conformidade, a fim de que possas formar entre os lidadores que sustentam o combate multicelular incessante da criatura humana contra a força das trevas. Inspirar-te-ás naquele a quem os povos de hoje devem a sua estabilidade e grandeza. Não somente recordarás esses justos que acenderam a luz de teu caminho, mas igualmente segui-lo-ás, amando e servindo sempre. Ele está falando dos voluntários do bem, né? Dos missionários que nos antecederam, que é para nós seguirmos esses missionários, para nós nos inspirarmos nos seus passos, para conseguirmos também chegar ao topo, né? A nossa condição de espíritos perfeitos. Corrigirás o mal com o bem e afastarás a agressão com a paciência. Extinguirás o ódio com o amor. Defenderás a condenação com a bênção. Difícil, né? Seguir todos esses conselhos de Emmanuel. Muito difícil, mas não impossível, né? Seguirmos os passos dos que nos antecederam, dos missionários que nos antecederam, que tanto nos causam admiração, né? É difícil, dificílimo. Corrigirás o mal com o bem, nunca revidar o mal.
Afastará a agressão com a paciência e extinguirá o ódio com o amor. Desfarás a condenação com a bênção. Que texto difícil, mas muito tocante, muito importante para nós que estamos almejando alcançar a condição de espíritos perfeitos, né? Ainda vai demorar, mas não podemos desanimar, né? Seguirás com bom ânimo esses missionários. Pode passar, Mini. E ele fala, outro texto de Emmanuel, prometeu-nos Jesus, quem me segue não anda em trevas. O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe aceitassem as verdades, e sim aos que lhes aderissem o próprio caminho, aos que seguissem o seu caminho. E confirmando-lhe o enunciado, Kardec esculpiu na codificação da doutrina espírita o preceito insofismável: ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. Pode passar, Miriam, não tem mais nada para falar. Já passei. Isso, passou? Uhum. E aí vem a pergunta, né? Sempre, esses estudos sempre trazem uma reflexão para nós, né? Como estamos saindo das trevas de nosso coração? Como estamos seguindo Jesus? Essa pergunta a gente vai levar para casa para ficar pensando e refletindo, como todas as outras. Nossa luz crescerá com a dilatação de nosso devotamento ao bem. A luz de cada um de nós crescerá na medida de nossos esforços por seguirmos os passos do Cristo, por seguir e aplicar as orientações do Evangelho à nossa jornada. Arthur Valadares. Não tem outro caminho, né, amigos? Não podemos ficar esperando, como os hebreus, um céu de beatitudes sem nada fazer por isso, sem ter méritos para chegar lá. Não existe isso, né, amigos? Alcançar esse céu com as nuvenzinhas sentados, conversando, batendo papo, sem nada fazermos para alcançar este céu. É trabalho, muito trabalho. Pode passar, Miriam, por favor. O poder das trevas se anula ante a luz. As trevas, gente, nunca é mais forte do que a luz. Alcione, está no livro Renúncia. Nunca é mais forte do que a luz. O nosso Pai nos cria para o bem. Temos que ter isso em mente. Somos criados para o bem. Não para trevas, para sombras, para a luz, não. Isso é uma opção nossa. Por isso, ainda caminhamos ainda nessa opção, por isso temos que voltar tantas vezes, né? Para nos reajustar com as leis divinas. Para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra, é preciso acendê-la. É o que eu acabei de falar, né? É preciso trabalho, muito trabalho, trabalho no bem, entender, compreender o evangelho do nosso mestre, porque é o que eu já falei, para seguir um roteiro, quando a gente fala que só há um caminho, o Emmanuel fala que só há um caminho para a iluminação, que é o evangelho, a gente precisa entender o evangelho, compreender o que o mestre quer nos dizer nos simbolismos, para a gente seguir esse roteiro, né? Esse caminho, que aí ele se torna mais fácil para a gente. Pode passar, né? E aí, meninos, eu termino a minha conclusão. Vai mais um texto
de Vinícius. Está no livro Em Torno do Mestre. A natureza humana. O problema do mal resolve-se pela educação. Educação, compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. É a evangelização, né? Educação, apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que se consiste a conversão do pecador. Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em... Eu paro aí, Miriam, eu não consigo ver mais. Acordar a divindade. Ó, Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta na psique humana. Olha só, nós já temos, né, ele lá. Precisamos acordá-lo. Então, gente, acordar esse germe divino que todos nós trazemos dentro de nós, né? Todos nós nascemos voltados para o bem, trazemos esse germe divino dentro de nós. Lembram da pergunta 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrito as leis de Deus? Esse é o germe divino que nós trazemos aqui dentro de nós, porque é a nossa consciência, é ela que nos acusa quando saímos fora das leis divinas. É a prova de que todos nascemos para o bem, porque ela nos acusa quando agimos fora das leis divinas. Pode passar. O mal é uma contingência. O mal é uma contingência. É uma possibilidade, é uma probabilidade, mas não é uma fatalidade. Ninguém nasce voltado para o mal ou com o... em realidade, significa apenas a ausência do bem, como as trevas representa somente a ausência da luz. O mal e a ignorância são transes ou crises que o espírito conjurará que o espírito... Ai, meu Deus. O espírito conjurará fatalmente, mediante o despertar de suas forças latentes. Que ele vai conseguir superar conforme ele vai despertando esse germe divino, conforme ele vai despertando para as coisas do espírito, ele vai passar tranquilamente por essas fases. A prova cabal e insofismável de que a natureza íntima do homem é divina é, por conseguinte, incompatível com o mal. Parei, Miriam. Incompatível com o mal está na faculdade da consciência. É melhor ler. A prova cabal e insofismável que a natureza íntima do homem é divina e, por conseguinte, incompatível com o mal está na faculdade da consciência. Então, porque onde está a nossa consciência, que tem todas essas capacidades para a gente enfrentar o mal, né? Nós trazemos trevas, essa essência né? divina, para passar né? pelas trevas, né? A gente traz essa natureza divina nossa, né? A gente faz opções, nós temos livre-arbítrio, a gente escolhe, mas nós temos, ele está ali com a gente, né? É só a gente acordar para a gente conseguir, né, resgatar. A doutrina nos diz que a única fatalidade que nós temos é a perfeição, né? Uhum. A única
fatalidade que existe no mundo é que nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Isso não tem para onde fugir. Agora, o tempo que vamos demorar para chegar lá, isso é com a gente, né? É o nosso livre-arbítrio que vai nos dizer quanto tempo vamos demorar para chegar lá. Então é isso, amigos, é o que eu trouxe para hoje. Se alguém tiver Tem alguma um aqui, dúvida. ó. Ah, tá. Lê esse pedacinho para mim, Miriam, por favor. Cooperar pela ressurreição do espírito é proporcionar-lhe o sumo bem, nada mais valioso se lhe pode fazer. Tal a missão do Cristo de Deus no mundo. Paulo, o templo de Deus. Não, peraí. Paulo, agora não entendi. O templo de Deus que sois vós é santo. Ignorais acaso que sois santuários de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? Isso é Paulo que fala, né? Que o templo divino. O apóstolo Paulo nos lembrando, né? Está lá no Tá, finalzinho do texto, eu pulei o pedação do texto. É o tá, apóstolo Paulo nos lembrando. O templo de Deus que sois vós é santo. Ignorais é. acaso que sois santuários de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? Temos dúvida disso? Ainda temos dúvida disso? Que todos Temos. somos criados para o bem, A que gente o tem germe de dúvida Deus quando está em chega nós? alguma provação, alguma coisa que a gente titubeia, né? Enquanto a gente está bem, tudo está certo. Mas a gente só percebe que a gente entendeu isso e sedimentou quando vem uma prova, né? Quando a gente precisa de tomar decisões difíceis, né? Aí que a gente vê se a gente entendeu. Verdade. Mas a gente precisa é, perceber que crer no Evangelho é diferente de entender o Evangelho. Quantos creem sem nem entender o que o mestre está dizendo? É diferente, né? Crer e entender. Quem crer é facilidade, é fácil de titubear, né? Não tiver. A gente, a gente viu no slide passado, a gente só consegue a fé inabalável, essa fé firme, forte, quando a gente compreende, quando a gente coloca isso no nosso coração, quando passamos a sentir o Evangelho. Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa, alguma dúvida? Tem mais um aqui, vai Solange? deixar? Vai Isso aí seguir? vamos fazer depois. Deixa eu ver se tem alguma Ah, dúvida. tá. Solange, Thelma, Isabel tá aí, Miriam? Acho que não. Quem está aqui? Não, por mim está tranquilo. Eric, a Solange, a Bebel, a Cristiana, a Jocélia, a Cleinha, né? Regina e Thelma. Então, gente, tudo entendido? Tudo certo? Tudo. Então, a gente fez partes importantes do Evangelho, né? A gente falou sobre o convite do Mestre, que o convite do Mestre nos pede: aprendei de mim a humildade e a mansuetude. Em primeiro lugar, porque a humildade consegue eliminar esses milênios do homem velho de orgulho e de egoísmo. Só a humildade consegue vencer isso. Quando nós conseguimos olhar o outro como irmão, Eu acho que como só com humildade, mansuetude, a gente começa a fazer exatamente o que o Cristo está ensinando no seu Evangelho. Se você exatamente. não conseguir alcançar aos poucos, é que ninguém estala o dedo e fica bonzinho de uma hora para outra. Mas aos poucos, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, vai abrindo cada vez mais o nosso coração para toda a humanidade encarnada, desencarnada, para todos que precisarem de nós de alguma forma, aí a gente vai estar mais próximo
do que ele quer ensinar desde o início. É isso, Solange. A gente acabou de falar, né? São milênios de sombras. Nascemos simples e ignorantes, gente, isso é normal. Nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes. Então, a gente tem que aprender com as nossas experiências. Isso é normal, que a gente volte, reencarne, reencarne de novo, até aprender realmente o que Cristo quis passar para nós, né? E depois a gente passou pelas tempestade acalmada, pelas nossas provações. Aí o que a Miriam falou, como é difícil no momento das provações a gente conservar essa fé inabalável. Mas é A por gente, isso mesmo que elas a gente, existem. a gente nos resignar e falar, eu creio, como o apóstolo Paulo. É Sim. difícil, mas a gente tem que aprender isso, a gente está estudando, é para isso, gente. É no momento exato das provações, é que a Solange falou, é que nós precisamos estar firmes na nossa fé, É por isso que as provas existem. Sim. para nos Senão ficava alavancar, muito fácil. exatamente, para Para nos curtir o alavancar, nosso couro, né? Para a gente ficar com o para corinho falar assim, curtido. acorda, É, acorda, não é assim que você está pensando, não. Reage, vamos embora, Você tem que acordar para a vida, acordar para o mundo espiritual. É isso aí que as provas fazem com a gente. Aí a gente passou pela reencarnação, pela imortalidade da alma. Na aula passada a gente viu a imortalidade da alma. E isso nos traz a grande responsabilidade quando temos essa verdade conosco, que somos espíritos imortais, uma grande responsabilidade e também abre o nosso entendimento, né? Porque se somos imortais, o que fizermos hoje, vamos responder amanhã. Não tem como. O que plantarmos hoje, vamos colher amanhã. Se não nessa encarnação, em outras. Então, isso nos faz caminhar pelo caminho reto, nos faz caminhar em direção ao Cristo também, né? E hoje a gente viu sobre Jesus, luz do mundo, que só há um caminho a seguir, para que essas trevas não são parte da nossa vida, do nosso pensamento, porque podemos transformar nossa vida em trevas só através do pensamento também, né, gente? Nós já vimos o poder do pensamento, né? Quando cristalizamos pensamentos ruins, a nossa vida não vai ser uma coisa boa, né? Então a gente aprende sempre, realmente, a todo momento, com a doutrina espírita. E como a Solange disse, não é num estalar de dedos que vamos conseguir tudo isso, não. Mas a gente também precisa lembrar que já estamos voltando a mais de 2000 anos, né? Então, isso não é um estalar de dedos. Isso são já muitos anos aí que a gente está tentando aprender um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre. E é isso que eu trago para a gente hoje, meninos. Muito obrigado por me aguentarem, Esqueci o nome dela que a gente estava conversando no começo do vídeo, Miriam. a Cleia? Ai, a Cleia. E aí ela falou assim para mim, gente, de novo, Miriam Simone, terceira já. Eu falei, pois é, terceira. Trabalho, né? Trabalho é o divino compromisso, não é, Miriam? Com certeza, Chara. Então, acabamos, gente. Hoje eu termino a minha exposição sobre o Evangelho e muito obrigada a todos. Mas acabou? Vai ter essa parte Ah, aqui? tem o quadro, gente. Alguém fez o quadro? Esse quadro eu já trouxe até pronto, já veio para mim pronto. Eu vou falar e se alguém tiver alguma ideia contrária, Mas ele coloca está para gente. aqui? Ele está aqui? Já está nele, Miriam. Já está Ah, nele. tá. Ideias principais. Eu sou e Jesus é a luz do mundo. Concordam? Sim. Todos? Tudo bem?
Solange, Jô já concordou, Jô escreveu aí no chat. Não, Concordo. tranquilo, tranquilo. Ideias secundárias: luz da vida, luz do mundo e seguir Jesus. Na verdade, eu não sei se eu poderia exatamente com essas palavras, mas eu colocaria que o Jesus é o farol que a gente tem que seguir. Tá no Seguir leme, né? Jesus, né? É o último pedacinho que ele está falando aí. Seguir Jesus, a luz do mundo. Não tem outro caminho, como Emmanuel nos coloca, né? Não tem outro caminho. Ele é o farol que a gente tem que seguir. E palavra-chave: luz, treva, mundo, vida, seguir, andar e sou. E eu poria um estou também. Estou? Por que estou, Solange? Porque você está num determinado nível de evolução que tende a melhorar, se Deus quiser. Se Deus, ele quer. Isso com certeza ele quer. O trabalho do mundo espiritual é imenso para Eu nos sei, eu ajudar a sei. chegar lá. Mas Sim, depende da nossa vontade. É o querer seguir Jesus. É o querer seguir Jesus. Sentimentos suscitados: confiança, segurança, esforço, atitude, libertação e satisfação. Alguém sentiu algum sentimento diferente disso tudo aí? Compreensão. Compreensão, Humildade. exatamente, humildade. É grande, né? Os sentimentos que, quando a gente fala do mestre, é grande o sentimento que nos aflora. Falar do mestre nos faz despertar, ajuda a despertar esse germe divino que existe em nós, a nos trazer para o sentimento, né? Às vezes eu me emociono muito falando do mestre. É como se essas verdades me atingissem profundamente. Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver. O pessoal botou Jesus, trabalho do bem no chat. Não falou, né, Jocélia? Mas alguém, gente, gostaria de dar opinião? Porque aí ela acaba, né, amiga? Só tem a Terminei. bibliografia. Então, no chat, as pessoas colocaram algumas coisas, tá vendo? Agora, eu não sei em que momento, porque eu fico aqui atrás, fica difícil de ver. Porque sim, minha irmã, Jocélia. Jocélia. Fechou? É porque, Miriam, eu Porque... concordei com tudo. É porque eu tá concordei certo. com tudo que está aí, entendeu? Aí você botou É o meu Jesus, pensamento, trabalho no tá? Minha maneira bem. de ver. Muito bem. A Regina também falou sim, em determinado momento. É o que tem no chat. Então, podemos encerrar, né? Se todos concordam com tudo, Como todos discordar de concordam com Emmanuel, tudo. né? De Paulo. Gente, então ninguém mais quer emitir opinião? Então, a gente vai encerrar.
Encerramos o sexto, né? O tema 6, que foi um tema Capítulo 6, terminamos. grande, Capítulo 6. né? E bastante interessante, que trouxe para a gente uma compreensão mais alargada, né, do Evangelho, com mais possibilidades até para quem faz estudo também, de estar fazendo interpretações do Evangelho. Se E só tem, eu acho aprofundando. que mais um tema nesse primeiro livro. Tem, é o 7, que eu vou fazer a semana que vem, e ele vai falar dos romances históricos de Emanuel. Obviamente que vai ser bem resumido, né? Que nós temos uma aula para falar dos romances históricos que está inserido aí de Emmanuel. Certo? E então, a semana que vem deve ser a última aula desse livro, e a gente então vai começar no livro 2. Né? O livro 2. Eu já estou com 3 na mão, o 2. O livro 2 é esse aqui, que não é. Eu não sei qual que é o livro 2, eu estou sem ele aqui nesse momento. O Vinho até já imprimiu um monte de livro, mas o 2 que é bom não está aqui. Vou mostrar para você, Velone. Nossa, Eu tenho. o meu 2 sumiu. Eu já peguei tudo, menos o 2, o 3. De pijama. Está na tela. Ótimo, lê aí. Livro 2, Estudo Interpretativo do Evangelho segundo Mateus. A gente nós vai vamos estudar o Evangelho Mateus. de Mateus. Isso. Aí o 3 que eu abri, acho que é Marcos, e nós vamos estudando os evangelhos todos. Segundo Mateus. Eu estou com ele na mão e li errado ainda por cima. Ai, Zóia, de 3 pauzinhos. Hoje não é dia da Ivone, não, hein? Não se equivoca. Então, para a gente encerrar a reunião de hoje, agradecer a minha xará, né, pelo estudo da noite. Alguém gostaria de fazer a prece para encerrar esse momento? Eu faço. Ótimo. Obrigada. Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre amigo, estamos, assim, agradecidos imensamente por mais essa noite de estudo, por mais essa maravilhosa interpretação que nos trouxe nossa irmã, e que, Jesus, possamos continuar na nossa jornada de estudo para compreendermos de verdade os teus desígnios e os teus ensinamentos. Porque não adianta só termos a fé, mas temos que ter a compreensão, o estudo, né? O carinho, o entendimento para poder te seguir. Obrigado, Jesus, por nos trazer Kardec, junto à espiritualidade amiga, para nos confortar, nos encaminhar nessa jornada evolutiva de amor, de luz, que possamos compreender a cada ensinamento, a cada um passinho que dermos, que seja para nós compreensão e evolução. Que não nos percamos, Jesus, pelo caminho. Vamos te seguir sempre, com muita fé, com muito amor, com muito carinho. Principalmente, Jesus, com os teus ensinamentos, e o primeiro deles. Amarás a teu Deus como... Amarás Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e até amanhã. Peguei a doença da Miriam Simone. Vou falar de Jesus, começo a chorar. Doença boa, Ju. Marcelo também. Doença boa.